alguns rostos conhecidos já por aqui. Ela não conhece, é a primeira vez que eu a vejo, o rapaz também. Sejam bem-vindos, né? Na casa que já é de vocês. Também é minha. Estou sempre passando por aqui, né? Mas, como a nossa irmã Gabriela, né, nos disse, é muito importante nós buscarmos esse campo da espiritualidade. Num mundo tão conturbado, num mundo tão angustiado, num mundo tão desesperado, num mundo tão pouco irmão, onde o interesse próprio, a busca de conquistas que Jesus já disse que eram efêmeras, que ficariam aqui, nos faz esquecer o próximo. Então, o tema do nosso encontro hoje é vida após a morte. Para nós da doutrina espírita, nós espíritas, não é assim uma novidade falar sobre vida após a morte. Mas cá entre nós, mesmo nós espíritas, quando começa a se aproximar, ou pela idade principalmente, ou por uma doença grave, ou por um processo que nós não esperávamos, nós nos sentimos muito próximos da morte, nós ficamos assim com um certo medinho. Nós temos assim uma certa, será que é assim mesmo? Será que eu, hora que eu sair do meu corpo, eu vou realmente continuar vivendo? Eu vou reencontrar os meus entes queridos? Eu vou reencontrar aqueles que eu tenho com um especial carinho? Será que é assim? E se não for? Sempre vem essa dúvida. Será que a vida acaba mesmo com o corpo? E como será o meu desprender do corpo após eu morrer? Como é que eu vou vivenciar isso? Como é que eu vou ter a passar por isso? Nós espíritas, que já estudamos isso, que já conversamos com espíritos, que já contam histórias para nós, que já os amigos vêm e nos falam sobre essa vida após a nossa morte do corpo físico, a maioria de nós ainda tem uma duvidazinha se é verdade ou se não é. Ainda temos. E é natural. É natural. O importante é entender que para nós, que tememos tanto a morte do corpo físico, veja meus cabelos brancos, minha barba, isso mostra que eu já estou perto dos portões da morte física. Não é assim? Mas, olha que interessante. A morte, para nós, ela é menos assustadora do que para a gente nascer de novo. É assim mesmo. Quando nós estamos lá no mundo espiritual, realizando os nossos estudos, nos preparando para a encarnação, vídeo que está no seu colo, né? Teve todo um preparo para nascer. Mas eu digo com toda certeza que na hora que disseram para ele, chegou a tua hora de nascer, ele ficou com medo de não conseguir cumprir os combinados, de não conseguir cumprir aquilo que foi planejado. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter forças para enfrentar as minhas provas? Aquelas mesmas provas que eu reprovei na outra vida? Será que eu vou reencontrar os meus adversários? Será que eu vou ter condições de me encontrar com eles e me reconciliar? Esse medo todos nós passamos antes de nascermos. Ora, se eu estou falando isso, e nós temos o fluxo contínuo da vida, nascimento e morte, morte e nascimento, nós podemos entender que quando nós, aqui, choramos a morte de um ente querido, lamentamos a partida de um filho, de uma mãe, de um pai, de um amor, na espiritualidade é um renascimento, é uma festa para aquele espírito que está voltando para lá, nascendo lá, morrendo aqui, mas nascendo lá.
E dependendo do que ele fez aqui, do que ele lutou, do que ele aprendeu, do que ele desenvolveu em si, ele será recebido com festas, será recebido com alegria. Os amigos espirituais que assinaram ali, quando ele foi nascer, olha, eu me responsabilizo por esse espírito que está nascendo. Se ele cumprir o combinado, o amigo vem e abraça, você conseguiu, você venceu, você melhorou, você avançou. Mas quando nós não conseguimos, o amigo chora. É como um pai e uma mãe que se dedica ao filho, estuda, orienta, se sacrifica, e aquele filho que você espera que na sua fase adulta possa ser alguém que você tenha orgulho de falar sobre ele, ele te deixa extremamente decepcionado, triste, frustrado, e você pensa, onde foi que eu errei? Mas não errou em lugar nenhum. Permitiu que ele nascesse, cuidou, alimentou, educou naquilo que foi possível, fez com que ele respeitasse os conceitos da vida, e ele faz uma escolha totalmente diferente daquela que você apontou. Ora, por que você se culpa? É claro que a tristeza nos abate, é claro que o sofrimento nos angustia ao ver aquele ente amado, aquele ente querido, caminhando por caminhos que não trarão bons frutos. E não serão esses bons frutos apenas aqui na nossa vida. Não é porque ele vai para as drogas, não é porque ele vai para a criminalidade, não é que ele vai ser desonesto ou corrupto, mas sim, como é que ele volta para a espiritualidade? Essa é a grande questão. Como é que nós vamos voltar para a espiritualidade? Sim, meus amigos, porque existe vida após a morte física. Não há dúvidas quanto a isso. Vamos imaginar, para nós entendermos melhor, todos nós conhecemos o pôr do sol, não conhecemos? Mas se você parar e olhar o pôr do sol, ficar ali olhando, aquele sol que vai se pondo, vai mudando de cores, vai se tornando mais avermelhado, e a noite vem chegando, esse sol vai caindo devagar, vai caindo de mansinho, vai baixando, vai se enfraquecendo. Ora, não somos nós? Nós, à medida que vamos envelhecendo, não estamos como um sol se escondendo no horizonte? Pouca energia, muitas sombras se aproximando, fraqueza extrema descendo. E ao olhar o pôr do sol, nós percebemos que por um instante esse sol se baixa no horizonte. O que acontece após a noite escura, onde nós vamos dormir? Logo pela manhã, logo no cantar dos pássaros, logo no cantar dos animais, no ruído da vida que volta, o que acontece com esse sol? Ele não nasce com a sua força total, com a sua luz extrema, e ele não reinicia o ciclo dele no cosmos. Nascer e se pôr. Nascer somos nós. Nós somos como o sol. Nascemos, nos pomos, renascemos e nos pomos. Aparentemente, quem não conhece esse ciclo, acha que o sol está se acabando, é o fim. Ah, esse sol apagou-se. Mas é apenas aparência. É apenas um olhar ainda não aberto de nós. E nós podemos sentir que sim, vamos nascer novamente. Nós vamos descrever uma órbita na nossa vida. Na vida infinita do Espírito. Porque a vida é uma só. A partir do momento que nós somos criados pelo Pai, é a vida. O nascer e o renascer são existências, onde nós vamos aprender, onde nós vamos errar, onde nós vamos acertar e onde nós vamos nos melhorar. E é nesse sentido que a morte, que nós tanto temos medo, que nós evitamos até de conversar sobre ela. Ah, não quero falar sobre esse assunto. Esse assunto não é assunto digno de se conversar entre amigos. Nós temos tanto medo desse momento que todos nós vamos passar. Todos nós.
Nós temos tanto medo que nós procuramos evitar ao máximo a chegada dela. Mas como disse o nosso Mestre Jesus, não sabeis como será o dia de amanhã. Por que te preocupais com o dia de hoje? Apenas vivam esse evangelho de amor que eu estou lhes trazendo. Apenas entendam que esse eclipse momentâneo da vida, esse fechar de olhos do corpo físico e abrir de olhos na espiritualidade. Nós fechamos esses olhos cansados, com catarata, com glaucoma, com uma série de doenças e abrimos os nossos olhos na espiritualidade, enxergando muito mais do que nós enxergamos aqui. Então há mais vida na espiritualidade do que vida aqui. Mas esse corpo que nós projetamos, que o Pai nos permitiu usarmos como empréstimo, ele tem a sua utilidade. Mas ele também tem um tempo de vida. Ele tem um tempo de resistência. E esse tempo de resistência, por mais longo que possa ser, um dia ele definha. Um dia ele enfraquece, e um dia ele se cansa, e um dia ele perece. Por mais cremes de juventude que nós possamos usar, por mais maquiagens ou, como é que chama agora, harmonia facial que possamos fazer, por mais que nós tentamos investir nesse corpo, que nós sabemos que não permanecerá, ele um dia perece. E é nesse instante que nós compreendemos a profundidade da vida. A morte é vida. Porque sem a morte, o que seria, vamos imaginar, se não houvesse morte? Nenhum que nasce nesse planeta morreria. 100 anos, 200 anos você está vivo. 300 anos e você está vivo, mas seu corpo está envelhecendo. Mas você não morre. Você aprendeu tudo o que tinha que aprender. Aprendeu filosofia, aprendeu matemática, aprendeu astronomia, aprendeu cosmologia, aprendeu tudo o que podia. Ciências, filosofia, só tudo. Não há mais nada para aprender. Não há mais nada para ensinar. O que seria a nossa vida? Sabendo que você não morre. Uma monotonia, um tédio, um desespero. Você pediria para morrer. Exemplo disso, eu cuido de um senhor de 103 anos de idade. Vida longa, vida extensa. E ele pede para morrer. Porque não tem forças, não tem amigos, a mente está se acabando, não se lembra da esposa, não se lembra do filho, não se lembra da filha. Que vida é essa? Que vida é essa? E ele pede para morrer. Que eu possa, meu amigo Antônio, que eu possa um dia você chegar aqui e eu estar com meus olhos fechados. Vida após a morte. O nosso corpo, a nossa alma, que é prisioneira do nosso corpo, para nós aprendermos, pede para ser libertada. Pede para sair. E o corpo pede para descansar. Vida após a morte, em princípio, é isso. O que nós podemos ver? Quantas pessoas choram nos cemitérios? Quantas pessoas choram os entes queridos que partiram? É natural. Nós sentimos o impacto da separação, a dor do rompimento dos laços que nos unem. E nós temos em nós essa emoção da saudade que virá. A angústia de entrar no quarto do filho ou entrar no quarto da esposa e sentir aquele vazio que ficou pela ausência daquele que se foi. E choramos, e lamentamos, e clamamos, e vamos aos cemitérios para chorar. Passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, passam-se 3 anos, 4, 5, uma década. E estamos indo aos cemitérios para chorar. Nós esquecendo de um princípio importante que nós precisamos levar para os demais do nosso círculo de relacionamento. Aqueles ossos que estão ali, aquele pó que está se fazendo, não tem nada mais. Aquele ente querido não está mais lá. Ele está sim ao seu lado, te acompanhando,
na tua visita ao cemitério. Ele está ao seu lado dentro do seu lar. Ele está ao seu lado nos locais que você gosta de ir. Ele está te acompanhando. Mas se a sua mente, se o seu coração é um coração angustiado, um coração triste, amargurado, um coração que não bate mais, é um coração que apenas sofre, esse ente querido, que você sente tanta saudade, também sofre aquilo que você está sofrendo. Porque ele sente que ele não consegue te amparar, ele sente que ele não consegue te consolar, ele sente que não consegue preencher o vazio que o corpo dele deixou. Mas ele está vivo. E basta a cada um de nós fechar os olhos, lembrar de um momento alegre, de um momento de reencontro, de família, onde aquele ente querido estava. E você se lembra de uma conversa, você se lembra de sentar-se ao lado, você se lembra da brincadeira. E nesse momento, essa alegria, essa lembrança feliz, te alivia o coração. E esse ente querido, esse irmão, essa irmã, essa mãe, esse pai, esse companheiro, esse amigo, também sente a alegria que você sente. E nesse instante, não é raro ouvirmos falar: senti um toque de carinho no meu braço, senti um toque, uma passada de mão nos meus cabelos. Será que foi ilusão minha? Será que foi impressão que eu tive? Ou será que foi imaginação? E não foi. E não foi. É um ente querido provando que está vivo, que aquele corpo que ficou nada representa para ele. E ao entendermos esse processo, nós vamos perceber que ao redor de nós, e todos nós temos irmãos, entes queridos que já partiram, avós, bisavós, a mãe, o pai, já partiram. E nesse momento, essa multidão de entes queridos que estão flutuando à nossa volta, tentando nos mostrar que eles não sumiram na morte. Eles tentam nos mostrar que esse processo é natural. Mas o que fazemos nós? A nossa mente confusa os confunde. A nossa mente perturbada os perturba. A nossa mente que os chama, não para que possamos sentir a presença feliz desse irmão que retorna ao meu chamado, mas sim para ouvir as nossas lamúrias, a nossa saudade doentia. Porque existe saudade que nos traz alegria, nos traz conforto, nos traz esperança, uma saudade gostosa. Mas existe saudade que machuca, saudade que fere, saudade que nos deixa triste. E essa saudade mostra para nós que ainda não entendemos que o caminho que nós vamos percorrer, que eles já percorreram, é o mesmo. Pode ficar tranquilo, fica tranquilo. É que ele deve estar entendendo o que eu estou falando para ele. Então, esse processo da morte, ela é serena. A morte é majestosa. Eu sou um enfermeiro. Eu lido com a morte todos os dias. E eu vejo famílias que compreendem a morte. Olho para o ente querido, a lágrima corre pelos olhos. A mãe chora convulsivamente. O pai, mais retraído, mantém-se cabisbaixo. Mas você percebe que eles estão em prece, que eles estão se despedindo do filho querido que partiu, ou do pai ou do avô querido que partiu. E há famílias que se desesperam, gritam, se jogam ao chão, se angustiam, procuram tirar aquele corpo inerte da cama onde ele faleceu. E nós, da área médica, da área de saúde, guardamos o respeito devido. Aqueles que são espíritas como eu, está em prece, está orando. Aqueles que não o são, apenas se mantêm no silêncio respeitoso. Mas, muitas vezes, você sente e percebe que aquele ambiente onde o desespero é enorme, os gritos são enormes, as pessoas se desequilibrando, aquela alma não está serena.
aquele filho que está se preparando, pronto para ser levado pela espiritualidade, não consegue se separar do corpo. Porque o laço de amor do pai, o laço de amor da mãe, em desespero e angústia, o prendem ao corpo, que irá se decompor. Morte na morte. É como uma segunda morte para o espírito. Ele que estava se soltando, encaminhando para a espiritualidade, é trazido de volta pela angústia e desespero daqueles que ficam. E ele acompanha o próprio enterro. Ele acompanha tudo o que está acontecendo. E todos vão embora e ele permanece ali, preso ao túmulo. Morte na morte. Quanto tempo permanecerá ali? A misericórdia divina, de acordo com os méritos de cada um de nós, tem um tempo apropriado. Se alguém que não se prendeu às coisas da vida material, não viveu apenas para comprar, conquistar, ganhar e ter mais e mais, esses que viveram mais para a espiritualidade, mais para se entender, mais para crescer espiritualmente, vida na morte. Porque os amigos espirituais nos dizem que nós sim estamos mortos, porque nós habitamos um corpo que nos impede de ver a vida. Nós só temos 5 sentidos e usamos muito mal os 5. Quando nós achamos que temos um 6º sentido, nós chamamos de quê? De mediunidade, paranormalidade, sensitivo. Damos esse monte de nome. É um 6º sentido. Se com esse 6º sentido, que é pobre, muito pobre, já conseguimos divisar um mundo de vida, vemos espíritos, vemos o ir e vir desses irmãos, vemos eles chegando na casa espírita, socorrendo outros, vimos que a vida está além de nós. Imagina quando nós estamos como eles, sem corpo físico. O quanto nós podemos enxergar, o quanto nós podemos ver como a vida é estuante. A vida, meus irmãos, a vida, ela não cessa, não existe morte. Existe libertação de matérias que nos prendem. E nós precisamos deixar essa matéria, esse corpo, neste planeta onde nós vivemos. Porque essa matéria, esses átomos, esses carbonos, essas proteínas são deste mundo. E para onde nós vamos como desdobramento em espírito, não precisamos disso. Deixamos para os que ficam. Porque não é desconhecimento de vocês que nós somos formados de nós mesmos. Quantas vidas encarnadas nós já tivemos? Quantas vezes nós já nascemos e renascemos? Em quantos continentes nós já vivemos? Em quantos países nós já nascemos? Quantas línguas nós já falamos? E nós já deixamos corpos e corpos por esse planeta, espalhados por tudo quanto é lugar. Por que estamos então agora compreendendo a essência da vida, esquecendo que não precisamos temer essa questão da morte? Portanto, a morte não existe para nós. Ela não existe não somente para nós, mas ela também não existe para todos os outros processos da vida. A vida após a morte é para nos ensinar que há outros mundos onde nós iremos habitar. Mas para nós irmos para esses mundos, nós precisamos entender essa vida de agora. Essa vida de agora não é para brincar. Essa vida de agora não é apenas para passar por ela. Nós precisamos vivê-la naquilo que nós conseguimos compreender. Eu consigo compreender a vida como ela é onde eu habito. Então aquele que é um lavrador, que nunca foi para a cidade, a vida para ele é cuidar da terra. A vida para ele é preparar a terra. A vida para ele é jogar a semente. A vida para ele é esperar que a chuva caia no tempo certo. A vida para ele é a colheita e a preparação para uma nova semeadura. A vida para nós, espíritas, é aprender a cada vez mais, compreendendo que nós estamos sim nos melhorando, para quando nós sairmos desse corpo,
não ficarmos presos a ele, sepultado a 7 palmos embaixo da terra. Porque se assim for, se nós vivemos a vida apenas na materialidade, nós estaremos presos ao corpo que viveu somente isso. E por mais que nós possamos clamar misericórdia, nós não temos campo vibracional para sairmos desse corpo enquanto ele não se decompor. E vamos sim vivenciar, como nós já sabemos, a decomposição, os vermes comendo aquele corpo, o mau cheiro do corpo que está em putrefação, e você não consegue sair dali. E você se desespera, e você se angustia, e você grita, e ninguém te ouve. Porque você foi um solitário na espiritualidade. Você jamais pensou que há uma outra vida e que ela tem uma finalidade, que é de nos aperfeiçoar. E fica preso àquele corpo. Quanto tempo? O tempo que a minha mente determina. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 2 anos, pode ser 5 anos, pode ser o tempo que a minha mente determina. E mesmo que o meu corpo, hoje em dia mudou um pouquinho, está na área da saúde. Antes era assim, alguém morria, 15, 20 anos atrás, alguém morria, 2 anos, 3 anos já não havia mais nada no corpo. Apenas os ossos, e já fazia a exumação, já levava para ossar. Hoje, com os antibióticos que nós temos, com as quimioterapias que nós temos, com as terapias de que nós temos cada vez mais sofisticadas, os corpos levam mais tempo para se decompor. 5 anos, 6 anos, e às vezes nem assim ficam como que mumificados. Muitos ficam mumificados, principalmente tratamentos de câncer. Muita química altera a composição molecular, genética da nossa estrutura. E ficam muitos mumificados. E percebam e tentem entender o desespero daquele que já teve uma doença grave, sofreu por longo tempo para chegar à morte, um câncer, uma doença degenerativa, uma esclerose lateral amiotrófica que vai paralisando tudo. Você não fala, você não engole, você não saliva o tempo todo e ninguém quer cuidar de você. Um Alzheimer que se estende por longo tempo. E você vai caminhando para esse momento da morte, sempre com medo, sempre angustiado, e já procura praticar boas ações, mas já se perguntando, será que não é tarde demais? Eu que estou com essa doença grave, com essa doença terminal, agora que eu vou começar a distribuir a minha fortuna, vou distribuir para umas casas de caridade, vou distribuir para outras casas, vou ajudar as pessoas, mas será que não é tarde demais? É a primeira pergunta que se fazem. E será que essa minha ação será compreendida? Será sim compreendida, que é uma negociação. Você está negociando. Você está tentando comprar o incomprável, porque você sabe que o processo degenerativo vai se aproximar. É aquela fortuna que você dedicou 80 anos para acumular, que vai dar briga entre os herdeiros, como a gente sabe que dá, não te serve para nada. Você não levará um centavo. Mas a sua mente começa já, a sua consciência, a te alertar que você terá, sim, sérios problemas na espiritualidade, dado ao comportamento que você teve em se ligar somente à aquisição de bens materiais. Em plena vida de corpo, em plena saúde, você dedicou toda a sua energia, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade apenas para adquirir bens materiais que ficarão aqui. Então você está numa vida morto, porque você não está fazendo aquilo que você se propôs a fazer. Outros estarão em uma vida viva, que é aquele que já sabe, já sente, como nós aqui nesta sala, e os amigos que aqui estão, nos intuem que sim, isso que nós estamos buscando é muito mais valioso do que aquilo que o nosso corpo pede.
É a pérola valiosa que Jesus fala. É a parábola da pérola. A parábola da pérola diz assim: e um rico comerciante, ao saber de um tesouro, vendeu tudo o que tinha para ganhar essa pérola de alto valor. Essa pérola de alto valor, que está lá nas parábolas do Mestre Jesus, é o conhecimento da verdade que liberta. Não é uma pérola como nós conhecemos, como nós colocamos nos nossos anéis, nos nossos colares, nos nossos brincos. Ele vende tudo para seguir Jesus, para seguir a pérola de grande valor, a pérola que brilha, a pérola que não tem jaça, a pérola que não está contaminada. É um exemplo que Jesus dá nessa pérola. Mas para Jesus a pérola é o Pai, para nós é Jesus. Então, quando Jesus conta a parábola da pérola de grande valor, ele está falando do Pai. E nós temos que vender tudo que nos prende ao mundo para podermos conquistar a vida. E nós lemos aquela parábola, achamos muito bonita, e ela é muito bonita. Mas nós não entendemos. Nós achamos bela, mas não entendemos a profundidade do ensinamento do Mestre Jesus. Portanto, nada perece. Nada perece. A lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A única coisa que se cria é o que o Pai cria. Isso se transforma, não perece, se transforma. Nós fomos criados e nós vamos nos transformando, vida após vida no corpo físico. Esse corpo que nós temos, gostemos dele ou não, nós o criamos, nós ajudamos a formá-lo, nós o escolhemos, e tudo aquilo que vai acontecer conosco em termos de doenças e saúde está completamente planejado pela espiritualidade e aceito por nós. Portanto, nada perece, tudo se modifica, tudo se transforma. E é assim que nós vamos crescendo de degrau em degrau. A escada de Jacó. Cada degrau que nós alçamos rumo à espiritualidade, nós vamos vendo outros descendo. Mas esses que descem não são aqueles que poderíamos imaginar que erraram e se perderam. Não, são os que descem para socorrer os que sobem. Sabem mais, conhecem mais, amam mais. Já presenciaram a força da bondade e do amor em si. São seres iluminados. Nós chamamos de amigos espirituais. Nós chamamos de mentores. Nós chamamos de instrutores, seres de luz. Outros chamam de anjos. Mas anjo, o que é a palavra anjo? Anjo quer dizer mensageiro, portador. Então, o nosso amigo do Mercado Livre, que entrega as coisas por aí, é um anjo. Porque ele leva mensagens, ele leva coisas para nós. Mas algumas filosofias, algumas doutrinas, olham a palavra anjo como algo extremamente elevado. E não é isso. Esse que nós chamamos anjo também já foram como nós. Já foram imperfeitos, já erraram, já desencarnaram muitas e muitas vezes. E agora eles retornam para nos dizer que a vida continua. Que a vida não acaba com a morte física. Que a vida não deixa para trás os entes queridos. E tem uma história interessante, há poucos dias aconteceu, eu gosto de contar para vocês poderem guardar. Tem uma trabalhadora comigo, uma médium, está aprendendo ainda, e ela tem grande dificuldade para dar passividade para amigo espiritual. Ela não se acha digna, merecedora de ser porta-voz da espiritualidade amiga. É um problema dela. Isso estava se agravando. Aí numa reunião que não tinha nem um propósito muito elevado, uma das médiuns mais experientes se levanta,
vai atrás dessa outra trabalhadora, coloca as mãos no ombro dela e diz assim: já que você não fala por você, eu vou falar por ela. Então a médium, calada, e a outra, dando passividade para o espírito amigo da que não queria falar. E começa a contar a sua história. Começa a contar a história. E a história vai se desenrolando, chegando a um ponto que ela diz assim: eu, que não preciso mais passar pela carne, perceberam? Ela não precisa mais reencarnar. Já cumpriu todas as provas, as experiências da carne neste mundo. Então ela não reencarna mais aqui. Eu, que não preciso mais passar pela prova da carne, não preciso morrer novamente, não posso abandonar aquela que me é muito querida de outras vidas, uma filha amada, que errou muito, mas que já está começando a seguir um caminho que eu já trilhei há muito tempo atrás. E ela não se julga merecedora de dar voz à própria mãe, mostrando que a vida, e que nós ainda tememos esse encontro com a vida, nós preferimos ficar aqui, mesmo que inconscientemente, por acreditarmos que nós não somos merecedores da misericórdia de Deus, de tanto que nós erramos. Mas se nós reencarnamos, é porque a misericórdia de Deus está conosco. Se nós estamos com uma família, é porque nós temos a permissão de nos acertarmos com esses que aqui ficam. Se nós compreendemos que ao continuarmos sendo aqueles que nós amamos e deixamos para trás, estamos estendendo a mão para dizer: venha, porque você precisa conhecer a vida, você precisa saber o que é viver. Não fique preso a esse campo, a esse corpo que te impede de enxergar a bondade do Pai. E assim nós vamos entendendo como a morte, ela é vida. Porque sem a morte nós não faríamos esse ciclo. Vocês já ouviram falar do karma, da lei de ação e reação? Já ouviram falar de causa e efeito? Alguns já estão estudando isso. Alguns acreditam, outros não acreditam. Mas o que os amigos espirituais nos dizem, não importa se você acredita ou não em nós. O que interessa é que a vida é um ciclo. E você está sujeito às leis divinas que dirigem este ciclo. E você faz parte dele, quer queira, quer não, você irá passar por ele. Portanto, o que é que importa para nós? Aquilo que nós fazemos hoje, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, mostra como será a nossa encarnação, a próxima. Porque a lei de causa e efeito reflete o campo vibracional nosso. Se eu trabalho, sinceramente, procuro a cada dia melhorar, não estou falando de recaídas, nós todos recaímos em erros, porque nós temos hábitos seculares, nós temos hábitos que não nos livraremos em uma única encarnação. O Pai sabe disso e vai nos dando a oportunidade de renascer, renascer e renascer. E assim nós vamos nos melhorando. Pensa que nós somos isso que nós somos hoje? Nós já fomos muito cruéis, nós já fomos perversos conosco mesmo. E nós trabalhamos muito na espiritualidade, muito tempo, para termos o merecimento de estarmos aqui. Não é por acaso. Não é favor. É uma luta nossa. Nós todos somos pequeninas pedras de brilhante, pequenos diamantes, valiosos no tesouro do Pai. E nós podemos brilhar cada vez mais. Quanto mais nós somos submetidos à pressão, quanto mais nós somos submetidos a provas,
quanto mais nós somos submetidos a obstáculos da vida, mais nós brilhamos. Porque o diamante só mostra a sua beleza total depois que ele passa pela lapidação, depois que ele passa pela forja, depois que ele passa pelas ferramentas do ourives. Aí ele mostra o seu brilho. Até então ele é apenas um carvão escurecido. E nós somos esse diamante. Esse corpo impede o nosso brilho. E nós estamos entendendo nesse instante quando Jesus nos diz: vós sois luz. Essa luz que Jesus fala somos nós. E o corpo impede que essa luz brilhe. Mas ao mesmo tempo ele nos prepara para aprendermos a fazer com que ela brilhe na vida. Quando nós nos deparamos nas reuniões mediúnicas ou nesse ambiente, médiuns que são videntes, eu não sou um médium vidente, então eu estou comentando, falando sobre o que a minha experiência mostra. Nós estamos aqui falando, muitos médiuns videntes, depois que eu termino, dizem assim para mim: Antônio, em torno de você tinha uma luz, tinha um brilho, ou então na sala tudo se iluminou, ou então entrou uma fila de espíritos iluminosos pelo corredor. Médiuns videntes são capazes de ver isso. O que isso mostra? Que a vida continua. Não existe morte. E é nesse instante que nós sabemos que a morte é um benefício, é uma bondade do Pai. Porque esse nosso mundo ficaria muito apertadinho se ninguém morresse. Muito apertadinho. E nós estaríamos nos acotovelando e querendo matar um ao outro e não conseguiríamos. Imagine o pessoal brigando entre si e ninguém se mata, ninguém morre. É muito difícil isso. Portanto, a velhice para nós, eu vou fazer 70 anos. Ela antigamente nos parecia, em dado momento, algo insuportável. Quantos os nossos avós, que viveram menos do que nós, mas envelheceram mais rápido do que nós. Os nossos avós com 50 anos eram velhos. Hoje nós temos 60, 70 e não aparentamos. Porque o campo que nós estamos trabalhando nos permite uma longevidade com saúde, com equilíbrio, com a mente funcionando. E é nesse momento que nós vamos percebendo que se a vida se prolongasse na carne por tempo indefinido, nós estaríamos em grande sofrimento. Em grande sofrimento. Nós estaríamos blasfemando, amaldiçoando aquele que nos deu a vida que não termina, um corpo que não morre, mas envelhece, 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 envelhece. Vai para a cadeira de roda, perde as forças, vai para a cama e não morre. Já perceberam isso? Já pensaram nisso? A pergunta é: por que tem pessoas que pedem para congelar aquele corpo velho, ao quebrado, para quando um dia a ciência conseguir trazer a alma de volta, habitar aquele corpo congelado? Quanta besteira, não é? Quanta ignorância da vida. Preservar um corpo ao quebrado, velho, sem forças, não enxergando, não ouvindo, não entendendo nada, e vem uma alma, acredito, que vai habitar aquele corpo, que não tem mais sequer um átimo de vida. O nosso progresso, portanto, a nossa elevação, exige de nós, mais dia, menos dia, ficarmos livres do corpo físico, para o nosso progresso, para a nossa elevação. Quando o bebê que está ali no colo tiver 30 anos, você estará com quantos anos? Quanto? 70? Então. A continuidade da vida. A continuidade dos laços que vão se multiplicando e vão se fortalecendo cada vez mais. E será um momento de felicidade quando aquele que tem 30 anos
chega para o que tem 70 anos e diz aqui: eis aqui o seu neto, eis aqui a sua neta. A vida recomeçando. Não há morte, meus amigos. Não existe morte após a vida. Não existe vida após a morte. Parece um contrassenso. Mas a vida, ela é eterna. Ela é sempre, ela é contínua. Cabe a nós transformá-la em algo cada vez mais maravilhoso, cada vez mais elevado. Por que temos medo da morte, então? Quem foi que enfiou esse negócio na nossa cabeça? Eu nasci com medo de morrer? Eu nasci com medo de nascer, aí sim. Mas com medo de morrer eu nem sei o que é isso. Quem é que coloca essas coisinhas na nossa cabeça? Papai e mamãe? Igreja? Falar de inferno? Purgatório? Umbral? Regiões sombrias? Penas eternas? Quem que coloca isso em nossa cabeça? Nós mesmos. Nós mesmos transformamos a morte em algo doloroso, em algo apavorante. Mas a morte que nos apavora, ela em certas igrejas ensinam que essas condições para a vida futura, olha como é escolhe. Você precisa ser batizado. Porque se você não for batizado, você está condenado às chamas eternas. Você precisa ser crismado. Porque se você não for crismado, você está condenado diante das leis divinas. Você precisa ser aquele que segue a religião do começo ao fim, desde o batismo até a sua morte, onde você recebe a extrema-unção, para que você possa ser perdoado dos seus pecados. Tudo criado por nós. Então, quando eu estou na minha extrema unção, no momento em que eu vou desprender-me do corpo, em que eu acredito que eu dizer, perdoe-me, Pai, porque eu pequei, estarei livre dos meus pecados, dos meus erros, eu estou sendo enganado por aquele que está me dando a extrema unção. Porque ele também pensa que é dessa forma. E o que acontece? Ao sair do corpo e ao me deparar, não com aquele céu que eu esperava, porque eu me confessei, não com aquele céu que eu esperava porque eu fui generoso com a doutrina, com a igreja que eu seguia, não com aquele paraíso que eu esperava porque eu cumpri todos os mandamentos, e eu me deparo com uma solidão, com um abandono, com uma escuridão, e eu fico procurando esse reino dos céus que me foi prometido. Eu estou em morte. Eu não percebo a espiritualidade. Eu não percebo os mensageiros que estão ao meu lado. Eu estou mergulhado naquilo que eu comprei, naquilo que eu paguei, naquilo que eu fiz justiça ao ajudar determinadas situações. A morte não muda o nosso estado natural. A morte não muda a nossa forma de ser. A morte não muda e não nos torna mais livres do que somos aqui. Ela nos leva para o outro lado exatamente como nós somos. Exatamente como nós somos. Com uma única diferença. Sem máscaras. Aqui a gente põe máscaras, não põe? Põe máscara o tempo todo. Nós somos pessoas exímias em nos mascararmos. Mas lá não. Lá nós somos o que somos. O que nós pensamos, os outros sabem. O que nós fazemos, todos conhecem. E o que nós falamos repercute em tudo que está à nossa volta. Não adianta dizer que eu fui bonzinho. Eles estão vendo que eu não fui. Não adianta dizer que eu fui generoso. Eles estão sabendo que eu não fui. Não adianta dizer que eu fui fiel e sincero ao Evangelho de Jesus. Eles sabem que eu não fui. Ou se eu fui. Não adianta dizer se eu sou espírita. Fui espírita. 70 anos.
Por que eu estou numa reunião mediúnica sendo atendido como um sofredor? Fui presidente de casa espírita. Fui presidente da FEB. Fiz discursos e discursos por todo o país. Fiz milhares de reuniões mediúnicas. Por que eu estou numa reunião mediúnica de acolhimento de sofredores? Por quê? Porque é um hipócrita. É um mentiroso. É aquele que fez uso da doutrina espírita para se aproveitar e se projetar e angariar grandes fortunas falando em espiritismo. Então não é aquilo que nós julgamos ser, é aquilo que nós somos. E nós vamos ter essas experiências ao longo da vida para entendermos que se fizermos o mesmo, não haverá nada na espiritualidade que nos permitirá nos livrarmos das dívidas que assumimos com a nossa consciência. E só voltaremos a viver a vida em plenitude, a viver a vida de amor e do Evangelho que Jesus nos diz, quando nós nos libertarmos, não do erro do outro, mas dos nossos próprios. Não do equívoco do outro, mas dos nossos equívocos. Não da hipocrisia do outro, mas da nossa hipocrisia. E assim é que nós vamos entendendo que Jesus diz: pegue a sua cruz e siga-me. É difícil entender essa partezinha de Jesus, né? É muito complicado, parece fácil. Mas é assim, o que é a minha cruz? Qual é a minha cruz? A minha cruz, meus amigos, é aquilo do qual eu não posso me libertar. Essa é a minha cruz. Não é seu marido, não é a sua esposa, não é o seu namorado. Você pode se libertar dele na hora que quiser, ou não. Não te quero mais, pronto, você só me faz mal. Não é a tua cruz, é uma prova. A sua cruz não é a ganância pelo dinheiro, porque você pode deixar de ser ganancioso. A sua cruz não é falar mal do outro. Ah, eu sou fofoqueiro, eu sou maledicente, sou fofoqueiro, sou intrigueiro. Você pode parar, basta ter vontade. A tua cruz é aquilo que você não consegue se libertar mesmo querendo. Exemplo, uma deformidade, uma surdez congênita, uma atrofia dos membros. Você nascer sem braços e sem pernas, essa é a sua cruz. Porque você não consegue se libertar. Você terá que conviver da hora que nasceu até a sua morte com aquela cruz. Mas Jesus está dizendo, pegue essa cruz, seja ela qual for, no sentido de você conseguir levá-la e siga-me. O que é seguir Jesus? É seguir Jesus nas suas orientações, no amor, na bondade, na fraternidade, na generosidade. Compreender que esse mestre de amor não tinha nenhuma cruz para carregar, deram uma para ele. Ou não foi assim? Ou vocês acham que quem traiu Jesus foram os romanos? Quem traiu Jesus foram os judeus? Quem traiu Jesus foram os amigos dele, que acharam que ele era o rei, que ele poderia causar uma revolução em Israel. Judas vai, confuso, perturbado por espíritos, que o atormentaram dizendo que era o correto, e trai Jesus, acreditando que esse mestre, filho de Deus, poderia, no seu poder, que ele estava cansado de ver, fazer que Israel se tornasse o reino na terra. Pedro, quando negou, Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus alertou: me negarás, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Que é isso, Senhor? Jamais te abandonarei. Ah, esse é o homem que estava com ele. Eu não. Eu não. Esse é o homem. Não, eu não estava lá. É o medo da morte. É o medo que nos paralisa. E é importante entender que esse processo não está ligado ao nosso dia a dia. Porque aquilo que nós vivenciamos são
mecanismos que nos levam para a vida espiritual. E nós precisamos passar por essa vida encarnada até 70 anos, 80 anos. Os amigos dizem que eu vou viver até os 83. Então já estou me preparando, né? Mais 13 anos aí de trabalho, né? Que seja bem-vindo. E assim, nós temos que aprender essa vida nos ensinando diante das dificuldades, dos obstáculos, que eu estou aprendendo para a vida espiritual. Eu estou me melhorando. Eu estou me tornando uma pessoa mais generosa. Eu estou me tornando uma pessoa mais bondosa. Eu estou me tornando uma pessoa mais paciente, menos intolerante. Isso são progressos que nós estamos tendo. Eu começo a olhar para o outro com o olhar de um irmão mesmo que eu não consiga fazer nada. Eu começo a olhar para o outro sem o pensamento de que ele merece estar daquele jeito. Porque já pensamos assim. Você está na rua porque você fez por merecer. Você não nasceu nas ruas. Você está aí porque você quis. E não é bem assim. Nós precisamos ter a misericórdia de olhar para aquele irmão e saber que é um equivocado, que é um perdido nessa própria existência, mas sermos generosos com ele. E essa generosidade não é para ele, é para nós. Porque quando eu me torno generoso, eu me torno caridoso, eu movimento energias em mim. Porque se eu não movimentar essas energias de vida, eu não consigo praticar a generosidade. Eu apenas falo que sou, mas eu não pratico a generosidade. Eu sou aquele que está pregando na esquina, gritando aos quatro ventos com a Bíblia debaixo do braço, falando de Deus, falando de Jesus, falando do Evangelho. Mas, quando eu desvisto essa máscara de pregador da vida, eu me mostro como eu sou: escuro, apagado, raivoso, zangado, perverso. Não entendi nada do que eu ensinei e do que eu falei. A vida, meus queridos irmãos, ela tem essa característica de nos ensinar que quando nós estamos neste mundo, nós precisamos sim passar por lágrimas e amarguras, por dores, por provas, por expiações, mas não é uma punição, não é um castigo. São oportunidades que nos são dadas para nós mostrarmos que entendemos que precisamos disso para nos tornarmos mais vivos, mais fortes, mais corajosos, mais destemidos e não cairmos em tentação. Porque quando caímos em tentação, nós estamos nos precipitando em abismos do nosso próprio eu, que nos levarão para regiões sombrias, que levaremos séculos para sair depois. E assim é que nós vamos compreendendo quando irmãos nossos chegam para nós e dizem assim: me socorra, me ampare, me ajude, porque eu não sei mais o que fazer. Ele não sabe mesmo. Ele está tão perdido, ele está tão confuso, ele está tão descontrolado, tão desequilibrado, que ele já está em morte. Só falta o suicídio. Só falta o suicídio. E sabemos que haverá multidões de espíritos sobre a mente desse irmão ou dessa irmã, dizendo: sim, mate-se, acabe com isso. Você não representa nada para ninguém, você não tem a menor importância, ninguém te ama, ninguém se interessa por você, você é nulo, você tem uma existência que nem Deus se preocupa mais com você. Acaba com isso. Um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você toma uma medicação, você vai para o psiquiatra, você vai para o psicólogo, começa a tomar Zolpidem e vai por aí afora. Mas essas vozes não calam. Aí te taxam de quê? Esquizofrênico. Esquizofrênico. Bipolar. E você está morto, porque você não tem forças mais para lutar contra aquele campo escuro que está à sua volta e te chamando para que você saia da vida espiritual viva. Você vai para a vida espiritual,
mas na própria morte. Você se torna o assassino de você mesmo, no suicídio. Por isso que precisamos vibrar muito por esses irmãos. Não somente por suicidas, mas por aqueles que induzem ao suicídio. Por aqueles que induzem a trocar a vida pela morte. Mas dia chegará em que haverá só vida. Porque essa é uma promessa de Jesus. Porque eu me vou preparar outras moradas na casa do meu Pai. Porque eu vos amo. Porque eu sou único com o Pai. E eu sou único com vocês. E há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas receberão vocês. Porque nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Mostrando que há vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mesmo quando os mundos são destruídos, são dissipados no universo, acabam morrendo, o nosso planeta um dia irá morrer, nossa civilização também desaparecerá, mas nós espíritos iremos habitar outro mundo. Iremos habitar outro mundo, porque o planeta Terra deixará de existir. É o fluxo da vida. Tudo aquilo que é cocriado desaparece. Só não desaparece a criação. O que é a criação? Deus, matéria e espírito. Esses três estão o tempo todo se interagindo, mostrando que a vida se multiplica o tempo todo e se renova o tempo todo em qualquer lugar que possa existir no universo do Pai. E os pensamentos que vocês fizeram agora, faltando 2 minutinhos, estão me refletindo sobre o que estou dizendo? Como é que Deus sabe o que eu estou pensando? Somos ele, né? Oi? Somos ele. É exatamente assim, olha. Imagine o pensamento de Deus, um imenso oceano. Imaginem isso. Conseguiram imaginar? E nós estamos mergulhados nesse oceano. Então, o nosso pensamento está mergulhado no pensamento de Deus. Pensamento que nós não conseguimos alcançar, ilimitado. O nosso é limitado. Então, nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Qualquer emanação energética que nós emitimos, porque pensamento é matéria, matéria reage e emite vibrações. Qualquer vibração que nós emitimos, o Pai sabe, porque nós estamos no pensamento dele. E daí nós entendemos que ninguém está órfão. Ninguém está órfão, mesmo o ser mais perverso da face da terra não está abandonado. Está com alguém ao seu lado, esperando esse pensamento elevado que pede socorro. E nesse instante, a bondade do Pai se faz presente. Vida após a morte. A morte é apenas para o corpo físico. Não há morte para o espírito. O espírito é infinitamente dedicado ao futuro. O futuro pertence ao espírito, não pertence ao corpo. Nós seremos, no futuro, espíritos luminosos que irão socorrer aqueles que estão em situação como nós estávamos e estamos até hoje. Terminei o nosso encontro rogando ao Mestre Jesus que possa eu comecei a prece por mim mesmo, mas eu vou seguir o amigo espiritual, tá bem? Dos nossos corações, querido Mestre Jesus, a luz que nesse instante se abre possa iluminar não somente o ambiente físico que aqui está, não somente os encarnados que aqui estão, não somente aqueles que seguem o teu Evangelho, não somente aqueles que já compreendem a tua mensagem de amor, mas que ela penetre, Mestre amado, nas mais profundas escuridão, que ela busque aqueles angustiados, aqueles desesperados, aqueles perdidos em si mesmo, que ao serem tocados pela tua generosidade e a tua misericórdia, despertem
iluminem e alcancem a plenitude de espíritos filhos do Pai que retornam para o caminho de luz que se faz a cada dia para cada um de nós. Que possamos ficar sempre na tua paz e no teu amor. Terminamos. Se tiver alguma pergunta, podem perguntar. Não fiquem preocupados, viu? A mensagem é de paz e de esperança. Balança um pouquinho, mas é preciso, né? Existem algumas... Carlos, sobre Oi. o sono, morremos todas as noites? Parcialmente. Parcialmente. É assim, ó. Vou falar só mais um pouquinho, tá? A pergunta dele é interessante, mas é bom esclarecer. Nós achamos, os espíritos também acham isso, nós achamos assim, ó. Eu vou dormir, eu vou me desdobrar, né? E antes de eu dormir e desdobrar, eu vou fazer uma prece, para que eu me ligue aos amigos espirituais e eu possa trabalhar em nome de Jesus. É isso que a gente pensa. Tá? Funciona? Mais ou menos. Não funciona sempre. Por que não? Pensem assim. Quando você vai dormir, a tua prece dura quanto tempo? 1 minuto? Se durar, né? Dorme no meio, não é assim? Não é só você não. O privilégio não é só seu não, viu? Eu também durmo no meio. Mas veja, 30 segundos, olha lá, né? Mas veja assim, quando nós dormimos, o que nos leva para a espiritualidade de luz, para os amigos espirituais que trabalham no bem, é o que nós fazemos durante o dia. É o que eu sou na vida acordada, consciente. Não adianta eu fazer prece a Jesus se durante o dia eu sou perverso, eu sou maledicente, eu sou ganancioso, eu sou uma pessoa que tem raiva, eu sou uma pessoa que carrega vingança, eu sou uma pessoa que tem raiva de alguém há 10 anos. Eu vibro isso no meu corpo o dia inteiro, 24 horas ali. Tá? Dia após dia, dia após dia. Então não é uns 30 segundos de prece que te liga ao amigo espiritual. Não é. É o que você é durante o dia. O que acontece com você quando desdobra? Isso que eu estou ensinando isso são frutos de estudos. Quando você sai do corpo, é o teu perispírito que liga ao corpo. Se você está numa vibração já mais equilibrada, mais fraterna, mais condescendente, de vez em quando tem umas quedas, não tem importância. O teu perispírito é mais claro. O teu perispírito, ele tem um brilho. Mas quando você é o contrário, você só quer ganhar dinheiro, você só quer abusar das pessoas, você só quer... Só para você, ao sair do corpo, teu perispírito é escuro. Não chega a ser assim, é mais por cinza. Nós sabemos que na espiritualidade o semelhante atrai o semelhante. Nós sabemos disso. Então, se o teu perispírito é escuro no campo vibracional, não adianta você querer ir para a luz, para a espiritualidade, porque você não vibra no padrão que é exigido para você estar com eles. Você é atraído por aqueles que pensam e fazem igual você o dia inteiro. Então você é atraído para o sexo, você é atraído para as festas, você é atraído para as drogas, aquilo que você gosta, aquilo que é você. É isso que liga. Então quando essa morte, ela pode ser uma morte para a luz ou uma morte para a sombra. Mas é assim que acontece. Tem que pensar bem o que a gente faz de dia. Muito bem. Tudo bem? É para refletir, gente. É para refletir. Vocês acham que eu sou essa pessoa hoje? Eu era há 20 anos atrás? Não era. Eu era extremamente interessado em outras coisas. Eu nem queria saber de doutrina espírita, nem queria saber de Deus, de Jesus, não queria saber de nada. Eu queria viver a minha vida. Mas você muda. Você é capaz de mudar. Então, boa noite a todos. Eu sei que vocês devem ter uma outra atividade. E eu vou desarmar do meu circo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, que eu tenha trazido algumas colocações interessantes que facilitarão e ajudarão vocês nos estudos, nos diálogos com os amigos, tá bom? Então, quem vai topar, se vai se preparando.